Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo, vós chorareis e vos lamentareis, mas o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se transformará em alegria. A mulher, quando deve dar à luz, fica angustiada porque chegou a sua hora, mas depois que a criança nasceu, ela já não se lembra dos sofrimentos, por causa da alegria de um homem ter vindo ao mundo. Também vós agora sentis tristeza, mas eu hei de ver-vos novamente, e o vosso coração se alegrará, e ninguém vos poderá tirar a vossa alegria. Naquele dia não me perguntareis mais nada. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos, irmãs, diante da liturgia da palavra de hoje, nós precisamos primeiramente entender que a alegria na palavra de Deus é sempre o grande sinal do mundo novo. Um mundo novo, um mundo de alegria, de paz, um mundo transformado pela graça de Deus. A esperança do mundo futuro, ou seja, um céu novo e terras novas. E nós, enquanto canção nova, enquanto carisma canção nova, somos chamados a preparar um povo bem disposto para esta realidade de um novo céu e uma nova terra. Nosso pai fundador, ao longo da sua vida, e ainda hoje mesmo, distante das câmeras, ele continua a pregar e a anunciar a segunda vinda de Cristo por meio da sua vida. Para isso nós devemos estar preparados, com o coração aberto, com o coração disposto a acolher a Jesus e a sua proposta salvadora. A conversão se dá de dentro para fora, a partir da minha abertura à realidade de Deus. Ou seja, eu preciso acolher Deus, eu preciso estar disposto a viver esta proposta salvífica de Cristo, a aderir à pessoa de Jesus. Como nós ouvimos no Evangelho de hoje, continuação de ontem, em verdade vos digo, vós chorareis e vos lamentareis, mas o mundo se alegrará. Primeiramente, é preciso entender que o mundo se alegra com a morte de Jesus e alguns ainda até proclamam: Deus está morto. Mas uma coisa é certa, é imutável: o Senhor é o grande Rei de toda a terra. É um fato que ninguém pode até negar, pode até dizer que isso é loucura, que é fanatismo, que é isso ou que é aquilo, mas é um fato imutável. O Senhor é Rei e Rei de toda a terra. Aqueles que não professam a mesma fé que nós vão nos criticar, vão fazer filmes, documentários, vão fazer filmes de humor usando o nome de Cristo para nos abalar. Em verdade vos digo, vós chorareis e vos lamentareis, mas o mundo se alegrará. O mundo se alegra com a realidade mundana. O mundo se alegra com a depravação, com a imoralidade. O mundo se alegra dizendo que Deus está morto. E muitos acabam vacilando na fé, ainda mais nestes tempos difíceis que nós vivemos. Mas a partir do momento que eu me abro à ação do Espírito Santo, Ele me transforma, me faz um homem novo, um homem renovado. Aí eu começo a entender
a palavra de Deus e tudo aquilo que Jesus nos ensina. Porque humanamente tentar entender a palavra de Deus pela razão humana vai ser complicado. E quando se tenta compreender a palavra de Deus com a razão humana, aí nós vamos vendo as aberrações que vão surgindo por aí. Mas a partir do momento que o Espírito Santo vem em nosso auxílio, a nossa tristeza se converte em alegria, porque eu compreendo que Jesus ele teve que passar pela paixão, pela sua cruz, pela morte, para que nós possamos participar da sua alegria. Jesus foi crucificado, morto, sepultado, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Em muitos lugares do mundo, ontem se celebrou a ascensão do Senhor, solenidade que aqui no Brasil se transfere para o domingo. O Senhor subiu. E lá atrás, na sequência, a anterior, o que nós ouvimos já esses dias atrás, o Senhor nos disse: eu vou preparar um lugar para vós. Se eu não for, o Espírito Paráclito Defensor não virá. Meus amados irmãos, diante da perseguição, diante da dor, diante das lutas, diante de tudo aquilo que nós vivemos, se nós não estivermos pautados, ou seja, se a nossa fé não estiver pautada em Cristo Jesus, se nós não buscarmos uma vida de intimidade na oração, perseverança na oração, nós não vamos aguentar. O nosso fundador, Monsenhor Jonas Abib, nos diz: quem não adorar não vai aguentar. E a oração, ela nos dá força para enfrentarmos as correntes mundanas, porque nós cristãos somos chamados a nadar contra a correnteza. E o cristão não está isento da dor e do sofrimento. O sofrimento vai fazer parte da nossa vida. Assim como a mulher, ela gesta o seu filho e chega no dia do parto. Dizem, que é uma dor horrível para quem já teve aí, para o homem, que já teve aí cálculos renais, nem se compara. É uma dor horrível. Mas logo passa por causa da alegria do filho que vem ao mundo. E ela já não lembra mais desta dor. E nós também iremos passar pela dor, pela perseguição, pelas pandemias. Quantas pandemias já vivemos? A humanidade já viveu. Quantas realidades de guerras a humanidade já passou, já superou? Hoje, com esta realidade da pandemia, nós somos chamados a um grande retiro. E se você não está aproveitando esse tempo, está perdendo o seu tempo com as Netflix da vida, com as telecines da vida por aí, é um risco muito grande que você está correndo, porque você não está sabendo aproveitar o seu tempo. E diante da nossa dor, da nossa angústia, precisamos nos colocar diante de Deus e ali clamarmos, rezarmos e pedir a força do alto, porque o Espírito Santo vem ao nosso auxílio, vem em nosso socorro. Veja, todavia, o mundo novo, o mundo futuro, nascerá de uma grande tribulação, de um parto doloroso, das perseguições ao cristianismo, à Igreja Católica. Mas é necessário passar por estas dores, assim como a mulher sofre, assim como a mulher passa pela dor do parto. Mas aquele que persevera na intimidade com Deus, na perseverança da vivência da palavra de Deus, na vivência da doutrina da igreja, não sendo influenciado pelas correntes mundanas, irá
alcançar uma grande alegria, porque a nossa alegria, a nossa felicidade não está aqui na terra. Veja o exemplo de Paulo. Paulo, ele sofreu, padeceu, antes perseguidor, assassino, condenou muitos cristãos à morte. Mas, a partir do momento que ele se encontra com Cristo Jesus, e ali Cornélio impõe as mãos sobre ele, e ele recebe o batismo no Espírito Santo, a sua vida é transformada. A sua vida é transformada pela graça do Espírito Santo. E ele passa de perseguidor a um apóstolo de Cristo. Não tem medo de anunciar. Ele foi apedrejado, recebeu varadas, e ele mesmo relata isso nas suas cartas, naufrágios, ele ali, tantas outras realidades. E muitas vezes nós ficamos chorando porque o meu sofrimento ninguém entende, porque eu estou passando por isso, por aquilo. Meus amados irmãos, se nós vivêssemos no tempo dos primeiros cristãos, eu creio que nós seríamos pessoas mais fortes, pessoas mais perseverantes. Por quê? Porque ali eles foram provados na dor, provados na perseguição, provados no martírio. E por isso a igreja hoje ela está em tempos difíceis, geram homens fortes geram tempos fáceis geram pessoas fracas. E me responde aí, quem estava preparado para esta pandemia? Nem mesmo nós, enquanto católicos. Mas esta pandemia nos serve para alertar, pelo menos para mim, que eu preciso estar preparado agora, hoje, porque o dia de amanhã a Deus pertence e não sabemos o que irá acontecer. Enquanto cientistas, especialistas ficam de mimimi, por aqui, por ali, dizendo a pandemia vai se estender, isso, aquilo. Esta é a sabedoria humana. Mas para Deus ela pode acabar amanhã, daqui a um mês. Se levar o tempo que eles estão dizendo, Deus vai continuar sendo Deus. Mas e eu? Eu preciso me converter. Eu preciso assumir Jesus Cristo, mesmo em meio às dores de partos que hoje a humanidade vive, para que eu e você possamos ser canais da graça de Deus. Porque aquele que recebe a graça do batismo no Espírito Santo, uma nova efusão, um novo Pentecostes, é transformado. E a partir desta realidade, nós já não conseguimos mais ficar quietos, parados, e que nós possamos trilhar esse caminho de conversão e de santidade juntos, dando testemunho, porque o Espírito Santo nos impulsiona e nos leva a viver de forma tranquila, de forma serena, até mesmo as grandes dores de partos que a humanidade vive. E que estejamos preparados para o dia de amanhã, sabendo que nós precisamos viver bem o hoje e o agora. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.